Boa noite a todas e todos. Eu sou Nara Scabin, sou pesquisadora do Midiato, da USP, e professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Estamos dando início, aqui a mais um Midiato Entrevista, esperando todos entrarem aqui para acompanhar com a gente. Bastante gente chegando, Queria dizer também que este é a quinta live do Midiato Entrevista que a gente realiza em 2021, A quinta live e a última desse mês de julho, que inclusive já está chegando ao fim, Então, o Midiato Entrevista, acho bacana dizer também, gente? É uma iniciativa do Midiato, Grupo de Estudos de Linguagem, Práticas Midiáticas, um grupo de estudos da USP, que estuda e promove debates no campo da comunicação, das mídias, da linguagem, considerando também as intersecções desses temas com áreas afins, E esse espaço aqui do Midiato Entrevista é justamente para a gente trazer, também para fora dos muros da academia, esses debates, essas conversas. Então a gente procura fazer isso por meio aqui do diálogo com profissionais da área, ativistas, pesquisadoras e pesquisadores da área da comunicação, Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui a essa live do Midiato Entrevista de hoje. Queria dar então as boas-vindas, a todos. Tô vendo aqui o pessoal do Midiato, tô vendo que a nossa convidada já tá aqui, daqui a pouquinho eu coloco ela na tela aqui comigo. Queria então, nesse momento inicial, enquanto todo mundo está entrando, além de dar as boas-vindas, convidar a todos a interagir, a participar com a gente aqui pelo chat, Vocês podem mandar perguntas, podem mandar comentários. A gente sempre procura fazer as perguntas do público, para o nosso convidado, para nossa convidada durante a live, geralmente ali mais na parte final da live, Às vezes não conseguimos fazer todas, porque o tempo é limitado, mas tentamos fazer pelo menos a maior parte delas, Tentamos aí responder a essas questões do público. Tá bom, gente? Então acho que esse é um bom momento, aqui iniciando, aqui enquanto o público, o pessoal vai entrando, as pessoas vão se juntando a nós. Acho que esse é um bom momento para apresentar, a nossa convidada de hoje e também o tema da nossa live, Então a nossa convidada, nossa entrevistada de hoje é a professora Laura Loguercio Canepa, com quem eu tenho inclusive a honra, de trabalhar na Anhembi. Tô vendo que ela tá aqui com a gente, Daqui a pouquinho ela já entra aqui na tela comigo. Então eu vou fazer aqui uma breve apresentação, eu peço licença inclusive para ler aqui o currículo da Laura, porque ele é extenso, Então mesmo aqui fazendo um resumo é bastante coisa e acho que assim é mais fácil, de eu não esquecer alguma informação importante. Então, a Laura Loguercio Canepa é jornalista e pesquisadora de cinema, é doutora em multimeios pela Unicamp, mestre em ciências da comunicação pela USP e graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu em 2014 pós-doutoramento no Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da ECA USP. No primeiro semestre de 2019, foi pesquisadora visitante na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Atualmente é coordenadora e docente do programa de pós-graduação e comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, e da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a SOCINE, líder do grupo de pesquisa Cinema Expandido, da Estereoscopia Web Footage, Novos Regimes de Visualidade no Século XXI, e editora da Insólita, Revista Brasileira de Estudos Interdisciplinares do Insólito, da Fantasia e do Imaginário, coeditada pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi e pela Intercom. Laura, se eu esqueci aqui alguma coisa, depois você, por favor, me corrija. E nessa conversa de hoje, então, para rapidamente aqui também passar a palavra para a Laura, a gente vai conversar sobre o tema cinema de horror, crítica e política, E a partir desse tema a gente vai passear um pouquinho pela trajetória acadêmica da Laura, pelas suas pesquisas, seus últimos trabalhos, seus projetos, recentes, para pensar, a partir dessa trajetória, a relação entre o cinema de horror,
né, a política e a crítica, seja pensando de que modo o próprio cinema de horror pode ser tomado, é tomado criticamente, né, seja pela crítica de cinema propriamente dita, seja pela crítica acadêmica, seja pensando por outro lado, né, de que modo o próprio cinema de horror pode se colocar também como um discurso crítico, um discurso que tematiza, que fala sobre a sociedade, que fala sobre a política e de modo mais específico que fala sobre o momento, né, atual que a gente vive. Então, sem mais delongas, né, eu vou convidar aqui a Laura para se juntar a nós, para dividir aqui a tela comigo. Oi, Nara, tudo bem? Oi, Laura, tudo bom? E você? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá ótimo, Laura. Deixa eu ver aqui se alguém responde, mas ninguém se manifestou. Acho que estão todos Aham. ouvindo. Para mim tá ótimo o seu áudio. Estou tentando ajustar aqui a câmera, tudo porque fica diferente quando a gente Muda o entra. enquadramento, né? Incrível, desenquadra Eu tudo. Eu pintei meu também. cabelo de azul, quero ter certeza que está aparecendo. Tá aparecendo e tá ótimo, Laura. Achei que foi assim super chique. Olha lá, o Gênio confirmou que tá ótimo, que tá dando para ouvir. Tá bom. Eu vou pegar aqui uma coisinha para apoiar o meu celular. Fica tranquila. Agora Tem todo o ajuste. Não, tá perfeito agora. Enquadramento, o áudio, a imagem, a luz, tá tudo ótimo. E muito frio aí em Porto Alegre, Laura? não, hoje já não tá mais. Ah, que Hoje já bom. melhorou. Que bom. A gente estava comentando ali no grupo do Midiato que a gente tá na rua até que não tá tão frio hoje. Teve um sol aqui em São Paulo, né? Mas dentro das casas tá absolutamente glacial, assim. Então, muito mais Porque frio. aqui as casas são feitas para ser frescas, né? Porque o verão é muito mais inclemente do que o inverno, então a gente tem menos Claro. calor. Porto Alegre também é assim, na verdade. Ah, que coisa. Então estamos um pouco no mesmo barco aí, né? Com esse inverno meio atípico também. Pois é. É, Bom, então acho que eu vou começar aqui, Laura. Eu tenho algumas questões para a gente ir conversando. A gente tem aí uma hora, né? Mas também a gente pode ir conversando livremente. Se você quiser trazer outros pontos, complementar, estender a conversa, fica à vontade, né? Mas a minha primeira pergunta é para entender um pouquinho a sua relação, né, com o cinema de horror. A gente sabe que você é uma das principais referências no tema no Brasil, né, e também fora do Brasil, as suas pesquisas, os seus trabalhos são muito citados, então você é uma referência importante nesse campo, mas como começou essa relação, né? Você descobriu o cinema de horror ou você se envolveu com o cinema de horror na pesquisa, né? Então, como objeto de pesquisa, ou você tem uma relação pregressa aí né, de afeto com esse gênero, talvez de criança, né? Via os filmes, pedia para os pais para ir ao cinema, como que é essa relação? Eu gostava muito de filmes de terror, mas eu acho que a minha relação com o terror foi uma pauta jornalística que me interessou mais do que o previsto, assim. As minhas primeiras, os meus primeiros contatos com esses debates foram colaterais de outras questões que eu estava examinando e acho que teve um interesse muito jornalístico, né, de começar a me aproximar como uma pauta apaixonante, assim, mais do que como alguma outra memória muito forte. Claro, depois a gente começa a ver, nossa, eu sempre gostei, adoro, mas não era uma marca na minha personalidade, assim, adorar filmes de terror antes de começar a pesquisar isso. Eu sempre gostei, mas eu gostava de muitas coisas, não dava para prever que isso seria depois um assunto que eu ia trabalhar profissionalmente, assim, a pesquisa sobre isso, Então, né? você, Eu acho que teve muito de uma relação de jornalista com o assunto, assim. De, sabe aquela pauta que de repente pega você e tá, você vai ter que continuar investigando isso, né? então, é uma trajetória interessante. Do jornalismo, esse tema te acompanhou para a pesquisa acadêmica.
Porque eu fiz na faculdade de jornalismo, eu fiz uma monografia. Na época, o trabalho, o TCC da gente era monográfico, e era uma coisa monográfica meio escreva sobre o que você quiser. E eu escrevi sobre um cineasta que eu adorava, que era o Tim Burton. E depois eu fiz o meu mestrado sobre o Tim Burton. E o Tim Burton tem uma relação muito próxima com os filmes de horror, mas ele não faz só filmes de horror, ou mesmo os filmes de horror dele, eles não se enquadram assim apenas como filmes de gênero, né? Tem todo um outro aspecto de fantasia, de um cinema, digamos, com uma personalidade muito forte do próprio Tim Burton e tal. E aí eu trabalhei com isso no mestrado. E comecei a encontrar, na época, listas de discussão e colegas e jornalistas, em sua maioria, que eram fãs e que produziam revistas, sites, nem tinha blog ainda, imagina, isso era 99, 2000, né? Faz muito tempo. E aí, então, eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí, depois a minha tese eu fiz sobre o horror no Brasil, que era um assunto que eu, como jornalista, percebi, não tem tese, ninguém escreveu, no máximo escreveram sobre o Zé do Caixão. E aí, acho que a minha tese tem, eu até falo isso na tese, que ela é uma tese que tem um, uma metodologia mais jornalística mesmo, assim. Né? Não é uma tese de história do cinema, ela é uma coisa mais bricolada, como é típica no jornalismo, né? Você vai conversando com as pessoas, vai levantando os documentos, vai juntando e vai tentando apresentar uma primeira interpretação das coisas, né? Então, a minha tese tem muito disso. Muito interessante esse olhar, né? Que vem do jornalista, que é o olhar do repórter, que é muito diferente do olhar do pesquisador, mas que ao mesmo tempo contribui de alguma maneira, né? Quer dizer, há também aí um lugar onde esses olhares se encontram. Já que você falou da sua tese, Laura, né? A sua tese que inclusive é uma tese super baixada, né? Super citada, super lida. A gente às vezes faz a tese e pensa que ninguém mais vai ver aquela tese, né? Passou a banca, pronto. E a sua tese não, ela é uma tese que circula muito, né? Ela é uma tese super citada. E eu queria te perguntar, assim, já que você falou da questão metodológica, né? Acho que essa sempre é uma questão interessante aqui pra gente na live, porque a gente tem muitos estudantes de pós acompanhando, né? Estudantes em vários níveis de formação, e essas questões metodológicas sempre são instigantes. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais. Como foi trabalhar na sua tese com um número, você trabalhou com um número muito grande de filmes, né? Você teve ali um corpus de pesquisa gigantesco. E geralmente as pesquisas na área de cinema são a análise de um filme ou análise, né, de alguns poucos filmes, quando a gente faz análise fílmica. Como é que foi trabalhar com tantas coisas, com tantos filmes? Eu acho uma coisa sobre a minha tese, assim, né, que é, sabe aquela história de que o jornalismo é o rascunho da história? Então, a minha tese, ela é o rascunho da história, porque era muita informação para levantar no período de uma tese, que foi ali 3 anos e meio, 4 anos, né? Quer dizer, somando com o período que eu fiz a pesquisa, teve 4 anos e pouco. E era muita informação, são mais de 100 filmes, é muita entrevista, é muito documento, era muita coisa para pensar, era muito texto para ler. Então, ela tem um lado rascunho, né? E eu fico triste quando eu vejo, meu Deus, eu continuei escrevendo sobre isso, mas ainda é ela aquela tese que é consultada, né? Então, esse caráter jornalístico que ela tem a vantagem da urgência. Alguém tinha que escrever, o prazo era esse, vamos lá, fui lá, escrevi, né? Gostei, me diverti horrores, mas assim, hoje eu não aconselharia ninguém a fazer o que eu fiz. Né? Eu sou muito grata ao meu orientador, o professor Nuno César de Abreu, porque ele deixou eu fazer tudo o que eu quis. Né? Eu não posso responsabilizar De mais ninguém. verdade total. Né? Eu sabia o que eu queria, eu fui lá, eu fiz, mas hoje eu diria para alguém, não faz isso. Né? Mas imagina, era uma tese de levantamento de filmes. Quando eu comecei o projeto, era 2004, não existia YouTube. A Uau. gente ainda catava os filmes indo em locadora de VHS, na Canal X, em São Paulo, na Zilvídeo, para catar a pornochanchada ripada da televisão em VHS, que você descobria que a história tinha alguma coisa a ver com terror. Então, seria completamente diferente fazer essa pesquisa agora, né? O debate também não tinha... O próprio debate do horror estava numa outra fase. Os filmes digitais ainda não tinham entrado no mercado, então, assim, eu defendi a tese em 2008.
ali, quando a gente pensava em filme de ficção, longa-metragem, você ainda pensava em película. 2008 estreou o filme do Zé do Caixão e entraram os primeiros filmes digitais para valer em festivais e tal. Então eu peguei uma virada de época ali, né? Então eu sempre digo, quando as pessoas vão ler minha tese, que entendam que ela já tem 13 anos e que em 13 anos o mundo mudou muito, o debate mudou, avançou. Então, ela foi uma tese muito divertida de fazer. Ela teve uma metodologia bricolada, porque era a partir do que eu ia descobrindo, né? Você não tinha uma bibliografia prévia com aquele debate no Brasil, com extensão suficiente para escrever uma tese, né? Então você tem que encontrar quais textos podem ajudar ou não, né? Buscar muita coisa na Cinemateca Brasileira, que foi a minha principal fonte de documentação, né? Que eles têm uma biblioteca extraordinária. Então lá você encontra muito documento, muito roteiro, muito aquilo que a gente chama no jornalismo da taxação, né? Que como é que é agora o clipping, né? Que você vai lá e reúne muito material. Então ela foi muito divertida de fazer. Eu conversei com muita gente, eu vi muito filme. Eu sempre digo, eu passei 4 anos vendo muito filme ruim, o que foi ótimo. Isso muda a perspectiva da gente sobre cinema, quando você se depara com objetos que não seguem, muitos deles, o padrão de qualidade que você esperaria, então você precisa se aproximar de um jeito diferente. Ela foi muito divertida de fazer. Mas na própria introdução eu digo que é um trabalho em grande parte jornalístico e que caberá aos historiadores depois, né, dar uma interpretação para aquele material meio selvagem que ela tem, assim. Então, acho que isso é uma qualidade e é um problema. Quando ela é baixada 13 anos depois e citada, a gente fica aquele, ai, né? Por que ainda isso? Mas Mas faz eu parte, acho. depois que tá lá, tá na vida, né? Isso é uma coisa que eu também digo para os meus orientandos. Pensa, se por acaso você tocou em um assunto que vai interessar para as pessoas, daqui a 20 anos essa tese vai te perseguir, porque hoje ela está em PDF. Então, conselhos que a gente dá e que talvez não estivessem exatamente no meu horizonte quando eu terminei a tese em 2008, né? Não, Então, e muito interessante, assim, Laura. Acho que tem várias coisas que você falou assim que são bem legais para a gente pensar certos tipos de pesquisa, né? Então, uma pesquisa que, por um lado, desbrava um campo, um tema, um objeto que ainda não é estudado, né? Então, isso sempre é um desafio. Pesquisas que não tem uma metodologia pronta, né? Que você não escolhe uma metodologia e aplica, o que, inclusive, muitas vezes é bastante problemático. Você vai ali o teu, né, você não pode aplicar ali como se fosse um molde, então o seu objeto traz isso, né, traz esses caminhos metodológicos para você, isso também é muito legal, né, e esse caráter justamente que eu acho que a sua tese tem, e que cada vez mais as pesquisas têm, por diversas questões de tempo, de serem extremamente recortadas, né, que é ela tentar fazer uma síntese. A sua tese, de alguma maneira, ela faz uma síntese ali, né? Talvez a gente sempre é muito crítico com a nossa tese, acho que isso é natural, mas ela faz uma síntese, né? E isso é cada vez mais difícil nas ciências humanas, sociais. A gente sempre tem pesquisas muito recortadas, muito específicas, o que é importante, mas falta essa síntese. Claro que há um risco aí, né? Sempre há um risco, mas é muito interessante mesmo, né? E já que você falou sobre a sua tese, Laura, depois, né, do seu doutorado, como você falou, né, as pessoas continuam citando a sua tese, mas você continuou evidentemente pesquisando, né, e continua até hoje pesquisando, né, o cinema de horror. Então, pensando um pouquinho nessas suas pesquisas posteriores, nessas suas pesquisas mais recentes, principalmente, né, uma questão que você tem trabalhado bastante nas suas falas, nas suas palestras, que está no tema da nossa live, né, é essa relação entre o cinema e a política, né? E aí me parece, me corrija até se eu estiver errada, eu não sou, como você sabe, né? Esse não é exatamente o meu campo de pesquisa, meu tema, meu objeto de pesquisa, né? Mas me parece que quando a gente traz a relação do cinema de horror e da política para a discussão, é porque, no fundo, existe uma ideia corrente de que seriam campos dissociados, né? Talvez uma ideia corrente na própria crítica cinema e na própria crítica acadêmica de que o cinema de horror não tem a ver com a política. E você mostra que não, né? Que há uma relação, que essa relação existe, que ela pode ser feita, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que você tem trabalhado isso nas suas pesquisas mais recentes.
Aham, eu acho que tem um monte, tem várias coisas que podem ser ditas a esse respeito, assim, né? Num primeiro momento, é alguma coisa que a gente está vivendo atualmente numa situação mundial, no Brasil, de maneira muito aguda, mas no mundo inteiro, em que, em função das fake news, das redes sociais, etc., etc., a ideia de que a política invadiu todos os espaços, de que a vida da gente ela é o tempo inteiro pautada pela política, quer dizer que isso faz parte da nossa vida, isso se derramou para todo e qualquer produto cultural hoje, né? Então, não só os filmes de horror, mas, por exemplo, as comédias românticas, né, que são um tema tão caro aqui a Rosana, a professora Rosana Soares, que está aqui com a gente, né? As minhas alunas hoje de cinema, de jornalismo, debatem as comédias românticas com preocupações, por exemplo, sobre as relações de gênero, de uma maneira muito diferente do que a gente veria há 20 anos. Né? Então, todo o debate das questões de identidade, das disputas de poder na sociedade, de um novo aflorar de movimentos sociais e tal, tudo isso faz com que todos os produtos culturais estejam, digamos, né, visados pelo debate que leva em consideração as relações de poder, as relações de desigualdade na sociedade, a necessidade de posicionamento e tal. Então, tem um lado que os filmes de horror, que são filmes muito populares, eles são mais um dos alvos desse debate, né? Tem também uma outra motivação, que é a seguinte: a minha geração, a geração que nasceu nos anos 70, viveu a infância e a adolescência no auge dos filmes de horror de adolescentes. Então, o terror ele faz parte do repertório da gente, mais ou menos como o faroeste fazia parte do repertório dos meus pais. A pessoa se criou vendo aquilo todos os dias. Eles iam nas matinês ver os faroestes e tal, depois via o faroeste espaguete e tal, como a gente via a sessão da tarde, ia no cinema, comprava quadrinhos, livrinhos e tal. E o horror ele era um produto muito oferecido às crianças e adolescentes ali nos anos 80 e 90. Então, é um repertório com o qual a gente tem muita intimidade, né? E então a gente consegue mobilizar esse repertório de uma maneira muito fácil, muito natural. Tanto que a gente tem muitos cineastas contemporâneos que não fazem filmes de horror, mas que de repente o filme tem uma cena de horror. É o caso do Kleber Mendonça Filho, que é muito discutido isso. Os filmes do Kleber não são filmes de terror, nem o Bacurau é, né? Mas você vê que ele tem uma intimidade com esse repertório que outros cineastas brasileiros de outras gerações tinham, por exemplo, com o western ou com um filme policial, por exemplo, né? Mas além disso, né, quer dizer, além de dados que são, digamos, independentes das origens do horror, daquilo que o horror seria, não essencialmente, mas originalmente, as pessoas tendem, às vezes, a pensar que o horror é um gênero que trabalha, que ele seria, de alguma forma, alienado, porque ele se refere ao que não pertence ao nosso mundo. A minha mãe, por exemplo, é cientista política, ela odeia filmes de terror. Na verdade, ela gosta, mas ela diz que não gosta de ver essas coisas, mas ela adora. É aquela relação ambígua que todo mundo tem, né, com os filmes de terror. Mas ela sempre dizia, ela vem a Laura com as coisas do outro mundo. Essa frase eu escutava desde criança, porque a minha mãe ela não gosta de filme de outro mundo. Né? Ela dorme vendo um Harry Potter, por exemplo, uma coisa assim. Não é. Então, a Laura com esses filmes de outro mundo, porque eu sempre gostei. E como eu disse, a minha geração sempre gostou. Né? A gente consumiu muito isso. Então, a questão é que, ainda que o horror ele acompanha, digamos, a história cultural da humanidade, né, como um assunto importante, que seria esse medo daquilo que a gente desconhece, o medo da morte, o medo do que acontece depois que morre, o medo da dor física, do ataque inesperado, né? Além disso, o horror ele nasce como um gênero mesmo, como uma tradição na Europa, na virada do século XVIII para o XIX, no momento, digamos, em que a ideia da racionalidade da ciência estava se tornando hegemônica, digamos, né? Quer dizer, eu não sei se, acho que nunca foi tão hegemônica assim, mas quer dizer, você tem uma ideia, uma organização
filosófica do mundo, dominante, que pensa a razão e a ciência e a natureza como aquilo que pauta a nossa percepção da realidade e os espaços onde a gente vai conseguir atuar, né? E o horror, ele traz essa outra tradição do outro mundo, do sobrenatural, do irracional, como uma espécie de invasão nesse mundo. Isso é importante. O horror, pensado nessa tradição literária, ali do século XVIII para o XIX, ele não é uma coisa do outro mundo, ele é uma invasão do outro mundo no nosso, né? Então, o vampiro, você não vai lá para o mundo dos vampiros encontrar o vampiro. É o vampiro que vem aqui no mundo normal e você precisa chamar um médico porque você acha que está doente, mas, no entanto, esse médico não sabe o que fazer e chama um especialista em vampiros, né? A história do Drácula, né? Um especialista em vampiros, então, que vai desenvolver uma outra ciência capaz de dar conta desses vampiros, né? Então, o horror, ele trabalha com essa ideia de contaminação, né? É um outro mundo que vem invadir. Quando a gente pensa nessa ideia de contaminação, de fronteira, de invasão, de ataque, a gente consegue ver que o horror, digamos, ele já começa dentro do debate político, no sentido de que ele vai tensionar uma determinada visão que organizava o mundo naquela época em que ele surge. E quando você olha para a produção literária, inicialmente, né, do gótico inglês, né, que é o considerado, digamos, né, o primeiro, o pontapé inicial, né, depois uma parte do romance alemão, né, e também você vai ver expressões na França, em outros países, você percebe que aquelas histórias estão totalmente inseridas no debate sobre a medicina, no debate sobre a ciência, no debate sobre a decadência da aristocracia e a ascensão de uma outra classe social, que é a burguesia, né? Você percebe as relações de gênero, no caso de homens e mulheres, né? Uma série de tensões em torno do papel das mulheres, a questão da urbanização, né? Então, temas muito importantes para se entender a política do século XIX, todos eles atravessam as histórias de horror e continuaram atravessando. Não é por acaso que você chega no século XX, onde que as histórias de horror se passam, geralmente? Na escola, na família, no exército e nos laboratórios, que são grandes questões do século XX. Né? As mudanças na estrutura da família, as relações do militarismo e da ciência, as descobertas da medicina, né? E o surgimento dessa figura do adolescente como uma figura importante dentro da sociedade, né? Alguém que é importante por uma série de razões dentro da estrutura familiar, da estrutura social. Então, você percebe que o horror ele nunca deixou de ser político. Né? Então, essa ideia de que ele trata de coisas do outro mundo e é alienante, geralmente é uma ideia muito superficial. Quando você vai às obras, elas são, até de maneira bem óbvia, muitas vezes, vinculadas a uma discussão bastante próxima, né? Do debate público, do momento em que elas são feitas. Né? E isso é muito notório no horror. Então, acaba sendo, digamos, é um match de época muito notório. O horror hoje, por várias razões, ele vira um assunto político de primeira ordem, assim, dentro do debate cultural. E muito ligado a essas grandes crises, né, que também nos acometem, né? Então, pensei em duas questões aqui, Laura, a partir da sua fala. Primeiro, eu acho que está, assim, quase vindo à tona quando você fala sobre essa questão da contaminação e essa própria questão da crise, não é? Que é esse momento que a gente vive hoje de pandemia, de medo da morte, de medo da doença, de medo da decadência física, do luto, né? E do confinamento também, que também é uma experiência pavorosa em diversos sentidos, né? E isso, sem dúvida, é um prato cheio para o horror, né? Eu penso, inclusive, no artigo que você e o professor Rogério Ferraras, que está aqui com a gente, publicaram recentemente na revista Famecos, né? Então, fala um pouquinho, assim, os filmes de horror já estão trabalhando ou refletindo ou emergindo como sintomas desse contexto da pandemia?
Sim, e sempre estiveram. Quer dizer, outras pandemias são muito influentes na tradição do horror. Né? Você pega aquele macabro medieval que faz parte muito do repertório visual das histórias de horror, as caveiras dançando, as brincadeiras com caveiras, aquilo está muito vinculado ao imaginário da peste. Né? Quando você pega descrições, por exemplo, de cidades tomadas pela peste, isso se aproxima muito, muitas vezes, daquilo que é a representação de um filme de zumbi. Né? Se você pega aquele livro do Jean Delumeau, A História do Medo no Ocidente, e ele descreve as cidades tomadas pela peste, você enxerga um filme de zumbis ali, né? A, por exemplo, a ideia do vampirismo moderno está muito ligada à tuberculose, né? A pessoa que gospe sangue, que fica com a pele muito pálida, que fica com a gengiva sangrando, né? Ou a raiva também está muito ligada à ideia do vampirismo, o morcego que morde você e você começa a desenvolver vários sintomas, né? Então, a Covid ela vem se somar como mais uma história vivida pela humanidade que vai certamente originar muitas histórias de terror. E a questão do confinamento também é muito tradicional nas histórias de horror. A pessoa que fica presa em um lugar, não pode sair. O problema da contaminação, né? De que se você se aproximar, se você for mordido, se você respirar perto. Então, as fobias que muitas das fobias que estão ligadas à tradição do horror, elas têm a ver com o medo do adoecimento corporal, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jack Morgan, e ele escreveu um livro que é The Biology of Horror, né? Que seria a biologia do horror. E ele diz que o gênero todo está calcado na nossa condição bioexistencial, quer dizer, de você saber que você é uma consciência, mas essa consciência está cercada por um corpo que não está exatamente no teu controle, né? E para ele o horror nasce dessa percepção, né? De que o teu corpo não te pertence, né? Ele pertence a uma natureza que não é tua amiga, né? Então, não, provavelmente a gente vai ver muitas histórias que vão absorver a pandemia, como foi o caso desse filme australiano que é o Host, né? Que se passa numa chamada de Zoom e tem um grupo que vai fazer uma sessão espírita virtual e aí um demônio se apresenta, né, e vai atacando todo mundo. Mas, de fato, eu acho que vai ser mais uma experiência que vai ser tematizada pelo gênero, mas a tradição do horror está muito ligada a essas experiências de epidemias, de confinamentos, de, de muito medo de sair às ruas também, quer dizer, depois de um longo confinamento, quem você vai encontrar? Né? Tudo isso faz parte do gênero. Até me surpreende que eu não tenha acompanhado ainda muitos filmes sendo lançados com essa temática, mas em breve vai ser uma explosão. Né? Talvez a própria dificuldade de produção tenha atrasado um pouquinho, né? Exato. Mas sem dúvida vai. E até os temas relacionados à tecnologia, né, Laura? Como a gente vê lá no Host, quer dizer, a tecnologia que também é fonte, né, desse mal, desse medo, né? Dessa possessão. Muito legal. E um outro ponto, Laura, a partir da sua fala anterior sobre a política, né, que do horror com a política, que é a questão do gênero, né? Eu acho que esse também é um ponto interessante do gênero aqui, não do gênero, o gênero fílmico, mas o gênero como, né, identidade social, acho que e categorização social, né? Acho que esse é um tema interessante, até porque nas nossas lives do Midiato aqui de julho a gente falou bastante sobre isso, sobre essa questão da representação, do papel da mulher, a presença, o protagonismo feminino, né, nas artes e nas mídias. E aí tem essa crítica que você pontuou muito bem, né, que se dirige não só ao cinema de horror, ao cinema como um todo e às produções culturais como um todo, mas tem aí no cinema de horror um ponto importante de articulação, me parece, que é a crítica à forma como as mulheres são representadas nesses filmes, né, seja de uma forma ou muito vulnerável ou hipersexualizada, e também o debate sobre o papel das mulheres atrás das câmeras, né, na produção dos filmes. Como é que você vê? Você acha que a gente passa aí por mudanças na produção do cinema de horror e na representação da mulher em função dessas demandas que emergem?
Eu tenho a impressão de que existe alguma coisa que é importante ser dita, que o horror ele sempre foi um assunto de mulher, digamos assim, né? Se você olha para o romance de horror e para o romance gótico, você vai ter muitas autoras escrevendo sobre personagens femininas para serem lidas por leitoras, né? Então, a própria criadora do Frankenstein é uma mulher, a Mary Shelley, né? E não só ela, a Emily Brontë, a Charlotte Brontë, e várias outras autoras. Aqui a Jane Austen escreveu histórias né, que se relacionam aí com esse ambiente, pelo menos do gótico, né? Que é uma história que pode ser de horror, não necessariamente é, mas ela te dá aquela promessa o tempo inteiro de que algo extraordinário e ruim pode emergir, né? Que se sustentam em torno dessa percepção, né? De que existe uma rachadura na realidade da qual vai emergir alguma coisa descontrolada, né? E isso sempre foi um assunto importante, digamos, né? A experiência das mulheres como tanto a experiência delas como pessoas vulneráveis socialmente, né? Quer dizer, pessoas que podem ser obrigadas a se casar, ou obrigadas a não se casar, obrigadas a ter filhos ou a não ter filhos, né? Com um corpo, digamos, que está a serviço para a procriação ou para o cuidado com outras pessoas, né? Geralmente cabia e ainda cabe às mulheres os cuidados com os doentes, com as crianças e tal. Então, esse assunto sempre interessou muito as mulheres. E existe um outro debate de que essa ideia da contaminação por aquilo que não pertence ao que se espera de uma realidade equilibrada e racional, vamos convir que a ideia de uma realidade racionalizada, científica, bem organizada, ela também está voltada a figuras masculinas ocupando esses papéis e esse lugar, né? Então, as mulheres, elas, assim como elas são as vítimas e podem ser hipersexualizadas, elas com muita frequência também são o monstro, né? Existem, inclusive, discussões de que geralmente quando você tem um monstro do sexo feminino é muito mais perigoso do que um monstro do sexo masculino, né? Você tem o monstro do sexo masculino, por exemplo, é o Drácula, é a criatura do Frankenstein. O monstro do sexo feminino é o Alien, né? Absolutamente imbatível, ou quase totalmente imbatível, né? Você tem essas figuras muito poderosas, né? Que seriam os monstros femininos. Então, esse é um debate importante. Outro debate importante vai ser o corpo queer, porque o corpo queer, ele é um corpo em que você tem essa ideia, entre aspas, aqui, evidentemente, da contaminação, quer dizer, de uma mistura de coisas que não deveriam se misturar, né? Então, as figuras queer também são figuras que aparecem muito no horror. Você pode ver, por exemplo, o palhaço It, né? E outros. Agora a gente vai falando, né? E vão vindo os exemplos, mas você tem muitas figuras e todo o debate em torno do filme slasher, por exemplo, daqueles filmes de assassinato, de assassinos de adolescentes, em que tem um clássico sobre esses filmes que chama Homens, Mulheres e Serras e Motosserras, né? Em inglês é Men, Women and Chainsaws, né? Que é um trabalho da Carol Clover sobre o slasher e que ela vai trabalhar a ideia de que, na opinião dela, isso é debatível, mas ao longo de um desses filmes típicos de tipo Sexta-feira 13, né? De assassinatos de adolescentes, você tem uma moça, uma mocinha que vai se masculinizar ao longo da trama. Geralmente ela tem um nome Alex, Chris, Sydney, né? Um nome que serve para meninos e meninas. E ela começa de um jeito bastante clichê do que seria o feminino frágil, e ela começa a prender o cabelo, ela arranca as mangas, a gente começa a ver os músculos de maneira mais visível, né? Enquanto que o assassino ele iria se fragilizando ao longo do filme de uma maneira a se feminilizar, assim. É super debatível isso, não quer dizer que a gente tenha que concordar com ela, mas essa dinâmica de gênero, ela é muito presente nas histórias de horror. Na literatura, você tem muitas mulheres que escreveram
sobre o horror e escreveram histórias de horror e escreveram sobre isso. No cinema, né, que você tem uma indústria mais organizada de acordo com um modelo que precisa muita máquina, muita gente, muito dinheiro, né? Você tem menos espaço para a expressão individual que você ainda tem um pouco na literatura. Demorou mais para as mulheres chegarem à liderança. Em compensação, como personagens e como roteiristas, elas sempre estiveram, né? Mas agora, hoje, você tem uma entrada maior de mulheres na direção e na produção mais do que antes, e aí você começa a ver um maior número de filmes de terror de mulheres. Mas o que eu acho é que esses filmes agora estão começando a fazer justiça a alguma coisa que sempre existiu no gênero, que é essa produção feminina, né? E não só uma produção feminina de mulheres, mas para mulheres, né? É como um pouco como acontece no melodrama romântico também, né? Naquelas historinhas tipo Sabrinas, né? Naqueles folhetins em que você tem as heroínas frágeis femininas, você também tem isso com muita força nas histórias de terror, né? Que até tem muitos pontos de encontro bem importantes entre o melodrama feminino e o horror, né? Inclusive no cinema brasileiro. Isso está na minha tese, isso já estava lá. Não, muito legal pensar uma certa ambiguidade, né, Laura? Uma certa complexidade nessa representação, que também depende muito, né, do contexto em que você lê essas obras, né, do contexto em que essas obras circulam, né, da forma como elas são produzidas. Isso tudo é muito interessante. Você falando aqui, eu estava pensando, por exemplo, na questão da figura da mãe, né? A figura da mãe, ela é muito presente em filmes de horror, né? E como também isso traz a própria ideia de como a própria experiência feminina no mundo, ela é uma experiência de horror, né? Ela nos traz situações que são situações limite mesmo na nossa existência, né? A maternidade acho que é um lugar em que isso aparece muito claramente. A Júlia Kristeva, ela tem um texto sobre a abjeção em que ela vai vincular justamente a ideia da maternidade, do parto, a alguma coisa que seria uma abjeção primeira, né? Quer dizer, que é você saber que você é um pedaço do corpo de uma mulher, né? Você nasceu no meio de uma poça de sangue, com um monte de gente gritando, num momento de dor enorme, né? E isso e depois você se alimenta desse corpo, né? Foi o corpo que gerou você, quer dizer, tem toda uma relação dessa questão bioexistencial com o corpo feminino, né? E que é muito forte nas histórias abnegada, né? Daquela mãe que morre pelos filhos, ou por outro lado, da mãe dominadora que parece que quer devorar de volta, né? Você tem essas duas figuras, às vezes numa mesma personagem, às vezes em personagens diferentes, né? É uma questão muito importante a maternidade no horror. Um exemplo disso, né? Quer dizer, o filme que é tido como um dos disparadores do horror moderno é o Psicose, do Hitchcock, em que você vai ter aquela mãe que chama Norma, né? E o filho que é o Norman, e aí toda essa questão queer também, quer dizer, dele gostar de estar naquele lugar, né? De ocupar de ser aquele corpo em alguma medida. E aí, claro, com os elementos de misoginia do Hitchcock, que são bem presentes em todos os filmes dele, né? Isso faz parte do pacote quando a gente acompanha a obra do Hitchcock, essa questão, esse desconforto dele com relação às figuras femininas. Isso fica muito evidente no Psicose também. O Gênio comentou Quer dizer, um aqui, filme que quer né, ter uma mulher Carrie, tem algum problema, né? Um pouco sem nesse dúvida. sentido. Sem dúvida. O Gênio comentou aqui do caso de Carrie, né, também, que tem também esse mesmo tipo de representação. Eu estou olhando aqui se temos perguntas. E aí no Carrie a gente tem dois autores do sexo masculino também com uma relação muito tensa com as personagens femininas, que é o Stephen King, que escreve o livro, e depois o Brian De Palma, que faz o filme, né? O Brian De Palma, que é um Hitchcockiano, né? Um seguidor do Hitchcock, fez várias releituras de filmes do Hitchcock. Então ali a gente vê, digamos, essa tensão com relação à maternidade sob um olhar, né, a partir de um olhar
bastante masculino, mas a gente tem, por exemplo, um filme contemporâneo como Babadook, né? Um filme australiano que foi bastante incensado há alguns anos e que ele é dirigido por uma mulher. E aí ele já vai trazer outras questões sobre a maternidade que fogem um pouco, são mais, fogem um pouco a esse olhar muito masculino e que vê a mãe como necessariamente uma grande ameaça, né? Eu escrevi sobre o Babadook para Rumores, numa homenagem ao professor Eduardo Penhuela, faz alguns anos, né? E foi um texto bem divertido de fazer. E então o Babadook ele já traz um pouco, eu acho, uma sensibilidade mais feminina para essa experiência da maternidade, mas que não nega o caráter horrífico, né? De repente você se ver nesse papel de geradora e de ser obrigada a ser cuidadora de alguém em condições às vezes pouco favoráveis, né? Então é interessante para ver um outro jeito. O Carrie e o Psicose, eles trazem esse peso, né, de um olhar patriarcal, digamos, diante dessa relação. Como Mas essa experiência, são ótimos filmes, a gente tem que enfrentar essas contradições que eles trazem. claro. Mas, Claro, e como um pouco a sua fala, né, Laura, mostra que até a experiência do horror e como a experiência também é do medo, né, disso que rompe na realidade, que abala a nossa estruturação de mundo, assim, como essa experiência do medo também é gendrada num certo sentido, né, como ela também pode ser vista como vivenciada de formas diferentes por homens e mulheres, e talvez a gente possa ver estes olhares, né, nos filmes mais femininos ou mais masculinos. Laura, a gente está quase caminhando aqui para a nossa reta final. Eu queria perguntar ai, que uma rápido! coisa muito rápido, né? Uma hora a gente vai conversando, passa voando, mas temos ainda aqui mais 12 minutinhos, dá ainda para conversar bastante. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, né? Mas já encaminhando então para essa reta final, é sobre o cenário atual, né? Contemporâneo da produção de cinema de horror. A gente sabe que o cinema de horror muitas vezes é um cinema mais barato de ser feito, é um cinema que assume a própria característica do baixo orçamento, né? Claro que a gente tem produções também super grandiosas, mas que pode assumir a estética do baixo orçamento, né? E você vê, como é que você avalia as novas mídias, né? As plataformas digitais, as mídias digitais, como elas entram nesse cenário? Há de alguma forma uma expansão, talvez uma diversificação das produções nesse campo? Com certeza que sim, né? Existe uma possibilidade muito maior de se fazer e se contar histórias de horror usando o audiovisual de diferentes maneiras, assim. Mas me parece, aí eu posso estar errada, pode ser que outras pessoas me corrijam aqui. A impressão que eu tenho é que ainda os filmes de horror, eles têm uma capacidade de atração que fazem com que as coisas ainda girem muito em torno deles, né? Existem os games de horror circulando muito, né? E esse é um universo com o qual eu já tomei contato um pouco, mas como eu não sou uma jogadora, eu não sou uma gamer, a experiência do game de terror é uma experiência que eu ainda sou muito neófita, assim, né? Eu experimento um pouco, depois deixo um pouco. Então, assim, eu não sei se isso é muito causado porque o meu olhar ainda é muito cinematográfico, mas quando eu vejo, por exemplo, os debates sobre o horror, mesmo, por exemplo, eu lembro, já tem uns 2, 3 anos que eu fui convidada a participar de bancas de teses, de dissertações na área do teatro aqui no Brasil. Excelentes dissertações. Você vai pegar o repertório, é todo do cinema. Né? Os autores dessas dissertações, querendo discutir o horror no teatro, traziam um repertório que era principalmente do cinema. O cinema, claro, bebeu na literatura, né? Então, boa parte dos grandes clássicos do cinema de horror são também clássicos da literatura, ou são livros importantes, né? É o caso do Bebê de Rosemary, é o caso do Exorcista, é o caso do Drácula, né? A gente faz uma lista gigante, né? Então, a adaptação de histórias que vem da literatura é importante no cinema, mas eu tenho a impressão que ainda é uma espécie de imã, assim, um poder de atração que a gente ainda encontra nos filmes de longa-metragem comercialmente disponíveis, ainda
um espaço de muita criatividade, ainda tem coisa acontecendo ali, né? E que acaba sintetizando um pouco outras transformações, como o caso dos filmes de found footage, que eles se popularizam. E agora, mais recentemente, esses filmes que são o Screen Life Horror, o Desktop Horror, né? Que pega conta uma história de terror que acontece num computador, por exemplo, numa chamada de Skype. Né? Então, acho que ainda o cinema tem conseguido atrair para si muitas das questões mais importantes em torno do gênero ainda. Acho eu, mas eu posso estar errada. Pode ser que seja uma impressão minha, por causa dos objetos que eu tenho pesquisado, que ainda são muito do cinema mesmo. Eu compartilho essa impressão também, Laura. Eu não sou uma pesquisadora de cinema de horror, mas como pesquisadora de cultura midiática, me parece que quando a gente pensa, né, no horror, a gente pensa numa matriz que é muito cinematográfica e que outras. Mesmo as séries de televisão, tem boas séries. Sim. Mesmo nas séries que tem algumas bem fortes de terror, eu não acho que é o gênero mais proeminente. É mais, muitas vezes, no policial ali, mas ainda por exemplo, o Rogério está aqui, né? É uma série para mim que é uma série de horror e que realmente ali a gente vê o potencial do horror numa série é o Twin Peaks, o Retorno. Aí sim, né? Porque se a gente pega essas séries que fizeram bastante sucesso, A Maldição da Residência Rio, A Maldição de Bly, elas são muito mais voltadas para um melodrama do que para o horror, realmente. Assim, elas têm susto, tem um susto ou outro, mas eu não vejo como séries de horror mesmo, assim. Né? Mas o Twin Peaks, o Retorno, aí sim, aí dá medo. E o melodrama já seria, né, por outro lado, uma matriz cultural mais afeita, né, a essas narrativas seriadas, televisivas, ou que vem da TV, né? Então aí a gente teria pitadas de horror num formato que é mais próprio, né, da narrativa televisiva seriada. É a sensação que eu tenho. Né? Tem o Stranger Things, por exemplo, que é muito divertido e tal, mas também é uma série de aventura, ela tem um monstro, mas ela não sustenta o tempo inteiro aquela ideia de um mundo ruim, né? Que o horror constrói, né? De você estar diante desse mundo tão hostil, né? Que as boas narrativas de horror elas te deixam com essa experiência, né? De uma hostilidade cósmica, assim, né? E que eu acho que nas séries de terror ela não se sustenta, ela acaba tendo outros desdobramentos, o que não é ruim. Mas só para caracterizar que eu ainda acho que o cinema tem essa força mais ainda. A gente pensar o horror talvez como um campo, né? Eu trabalho com a ideia de que o humor é um campo de produção que envolve gêneros televisivos, gêneros que estão na internet, né, na imprensa, tal. Se a gente pensar o horror como um campo, talvez o cinema esteja no centro desse campo ainda ou tenha uma espécie de hegemonia dentro do campo em relação às outras expressões. É uma boa forma de. Laura, uma última pergunta então aqui, né? Eu não sei se tem perguntas do público, se, né, quem quiser perguntar, acho que temos ainda um tempinho para isso. Temos aqui vários comentários, né? Daqui a pouquinho eu falo de alguns deles. Mas eu queria perguntar então, né, chegando aqui nesse fim, quase no fim da live, sobre um projeto, né, atual, recente, seu, que está começando, lá no PPG-Com da Embi, né? Eu também tô junto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Insólita, sobre a revista Insólita, então, né? De onde nasceu, como é a história da revista Insólita, né? Até o formato que ela tem hoje. A revista, ela saiu o primeiro número, né? Tá na página do portal de periódicos da Intercom. É uma parceria do nosso programa da Embi Morumbi com a Intercom. E ela é um periódico acadêmico voltado para pesquisas sobre os temas relacionados ao insólito ficcional, à fantasia e ao imaginário. Ela nasceu de um evento que a gente criou em 2018, que teve 2 edições. Está parado agora porque a gente só quer fazer ele presencial, mas ele voltará, que é o Insólito Com, né? Que é um evento no qual a gente reuniu artistas, produtores, criadores e pesquisadores para debater principalmente ali
como fomos eu e o Rogério que organizamos, né? A gente teve e mais o Marcelo Brizeno, e o Gênio foi mais voltado para o horror, mas a ideia também é abarcar a ficção científica, a fantasia e outras expressões, mas o Insólito Paul, ele teve uma pegada bem forte no horror. E a ideia da revista foi dar prosseguimento àquilo que a gente viu e que deu muito certo. Então, ela é uma revista que tem como carro-chefe, digamos, os textos acadêmicos, mas ela tem espaço, a gente publica a cada edição um poema ou um mini-conto, né, nesse mundo do insólito, da fantasia e do imaginário. A capa, a gente faz uma curadoria aí com trabalhos, né, trabalhos visuais, de pessoas que tenham criado imagens que conversam com esse universo. Tem também a parte de entrevistas, de resenhas, tanto de livro quanto de filmes ou de outras obras, né, quadrinhos, o que for, enfim. A gente tentou criar ali na revista um espaço como foi um pouco do evento, quer dizer, tem a academia tentando dialogar com outras, né, com outros espaços de discussão. E o canal, a revista tem um canal de YouTube que em seguida né, a gente vai começar a estrear com vídeos, com entrevistas e tal. Tem página no Facebook, no Instagram, perfil, não é página. Sou muito old school, né? Tem perfil no Instagram, no Facebook e tudo mais. E a ideia é que a gente vá conseguindo trazer essa produção também, eventualmente, até poder colocar coisas no canal do YouTube e tal, e expandir o debate para além do artigo científico que a gente tem que ter também, porque o mundo é produtivista, a gente precisa publicar artigos e tudo mais, né? E ela está indo para o segundo número em dezembro, está aberta em fluxo contínuo. Quem quiser submeter trabalhos, a gente recebe com a maior alegria, assim. Foi um sufoco, mas saiu, né, Nara? Depois de bastante Saiu. esforço. Quando a Porque gente essas vê pronto, plataformas... parece fácil. Então, a gente olha, parece que foi super simples de fazer. Né? E a gente teve colaboradores, né, pessoas que escreveram os textos para o primeiro número com enorme generosidade, porque a revista ainda não tem Qualis, não tem ISSN. Então, a gente tem que agradecer muito às autoras e autores que colaboraram com a gente. É uma honra, assim, foi muito legal de fazer. E uma honra para mim estar também como parte aí, né, contribuindo nesse projeto, muito legal. Laura, a gente tem aqui uma pergunta da Rosana, foi a única que eu localizei aqui pelo chat, mas se mais alguém tiver perguntas, por favor, manda de novo aqui mais embaixo, que eu posso ter perdido alguma lá para trás. Eu vou fazer aqui a pergunta da Rosana, então ela diz assim, né? Muitas vezes o horror foi pensado como uma metáfora da sociedade, mas na pandemia ele se torna talvez mais metonímico, até a própria realidade. Né? É incrível essa colocação e essa relação. Né? Aí a Rosana pergunta, isso modificaria a produção e recepção dos filmes? Quer dizer, não mais uma metáfora, mais uma metonímia? Eu adorei a pergunta. Eu tenho a impressão de que ele já era metonímia antes, sabe? De que a relação com a realidade, ela tem, no caso das obras de horror, uma urgência em que a gente, às vezes, metaforiza demais na nossa interpretação, a gente às vezes, até para, de alguma forma, legitimar obras que são muito cruas na maneira como elas se referem à nossa experiência corporal, por exemplo, a gente metaforiza quase que para suportar, né? Então, é interessantíssimo ficar pensando agora nesse jogo de metáfora e metonímia, mas com certeza, por exemplo, todo o debate sobre a necropolítica que a gente tem agora e a questão da biopolítica, que já eram questões importantes para o horror, com o que a gente está vendo no mundo agora, com a experiência, particularmente a experiência brasileira com a pandemia, eu acredito que a gente, com algum tempo para amadurecer e para, inclusive, ter grana e ter condições práticas de produção, eu acredito que a gente pode ter uma produção de horror mais metonímica nesse sentido, quer dizer, enxergando o poder maléfico dessa situação sem que ele pertença a outro mundo, né? Sem que ele venha desse outro lugar, mas, na verdade, a gente já está nesse outro lugar, né? A gente já pertence a esse espaço de uma distopia completa,
né, de uma compreensão muito pessimista da realidade, que é característica das histórias de horror, né? Então, eu tenho visto até alguns trabalhos que eu tenho um pouco de medo deles, mas que falam no valor terapêutico de ver histórias de terror. Vocês devem ter visto isso. Volta e meia aparece na minha timeline. Né? Ajuda psicologicamente e tal. Né? Toda a produção cultural, toda a narrativa pode ser vista dessa forma, né? Como algo que ajuda a gente a dar sentido para a experiência. Mas no caso do horror, tá na ordem do dia, né? A gente está discutindo isso, quer dizer, a irracionalidade, a natureza meio que se vingando da humanidade, né? E esse caráter desse vírus, porque ele é um vírus, ele não tem nenhum poder sobrenatural, é absolutamente natural, mas ele tem alguma coisa que é muito impalpável, a gente não sabe como que cada pessoa vai reagir a esse vírus, quase como se ele tivesse uma intenção específica com algumas pessoas. Porque não é, por exemplo, se a pessoa adquirir a peste bubônica, o destino dela estava estabelecido de cara. O vírus da Covid não, né? Ele cria uma outra ansiedade que eu acredito que vai ser algo de específico dessa pandemia, né? De você não saber por que razão que com você a experiência foi diferente ou foi mais intensa, né? Acho que isso pode ser alguma coisa que ainda vai gerar algumas histórias interessantes pensando nesses termos, assim. E a Rosana comenta aqui, né? Agradeceu a resposta, disse que adorou e diz: Eu que nunca tive coragem de ver filmes de horror, me sinto em um agora. E como não tenho repertório, não sei bem, né, como sobreviver. Quer dizer, e acho que esse ponto da recepção pode ser bem interessante pensar, né? Como as pessoas talvez se vejam mais, né, nesses filmes por conta da experiência da pandemia. O tema da pandemia sempre esteve presente, né, do confinamento, da doença, mas talvez agora as pessoas, o público, né, possa fazer uma leitura diferente. Está muito mais latente, né? 100 anos que a gente não tinha uma pandemia. E pensando em outro tipo de história de horror que foi muito popular nos anos 50, na época da Guerra Fria, e que agora se repete como experiência para todo mundo, que é a ideia de você começar a estranhar as pessoas começam a se comportar de uma maneira que você não esperava, como se elas não fossem mais elas mesmas. E no debate político e sanitário isso aconteceu muito, né? De você, de repente, você pensa que você conhecia como que as pessoas pensavam, como que elas se comportariam em determinadas situações, e quando a situação se apresenta, você se vê se surpreendendo, às vezes com a gente mesmo, às vezes com outras pessoas. Essa é uma outra situação muito comum das histórias de horror e que os tensionamentos políticos do atual momento e as reações, às vezes, imprevisíveis diante dos dilemas sanitários mesmo, né? Sair para a rua ou não sair para a rua, usar máscara ou não usar máscara, tomar vacina ou não tomar vacina, né? Isso acabou revelando algumas dinâmicas irracionais ou de uma racionalidade diferente da que a gente acredita que tem, que também mexe com uma parte do repertório do horror, que é esse estranhamento do outro, né? De repente você não reconhece mais quem você pensava que conhecia. E esse é um assunto que eu acho que aqui no Brasil vai render muito, né? Porque o debate político, digamos, esgarçou algumas relações a um ponto de difícil de retornar. Né? Acho que isso a gente ainda vai ver histórias também. Estou pensando alto aqui, porque esse assunto a gente pega e vai pensando e vai falando, né? Então. Mas isso é ótimo. Aí, deixa eu tô olhando aqui, eu não consigo ver nada do chat. Para mim, tá fixo. Então, não consigo nada. Você que me diz. Eu tô vendo aqui algumas, né, alguns comentários. A Rosana disse que acho que o Gênio tinha perguntado. Deixa eu voltar aqui para localizar, porque a tela é tão pequenininha, gente, e eu já não enxergo muito bem. Então as coisas vão sumindo aqui. Acho que o Gênio tinha comentado, né, do Carrie. Deixa eu ver aqui. Aqui, né, o Gênio comenta aqui, mas já faz um tempinho, né, puxando ali de cima, algumas obras de horror quase previram essas situações que vivemos nessa pandemia, né, que é a maior do nosso século. Muito bom. Deixa eu ver aqui. É um A trabalho. Natália.
Uma época que eu acho que vai retornar muito nas histórias de horror vai ser a gripe espanhola, né? Porque gera muita curiosidade você conseguir comparar a experiência de agora. Quando você começa a ver textos sobre a gripe espanhola, é impressionante a semelhança das reações e tudo mais, né? E como o horror gosta muito desse distanciamento de época, eu não duvido que a gente comece a ver muitas narrativas interessantes trazendo a gripe espanhola, além da própria Covid, né? Como um ponto de comparação, assim. Acho que de forma geral, né, não necessariamente no horror, mas na cultura midiática, a gripe espanhola já voltou um pouco, né, à tona. O jornalismo fez essa comparação à exaustão, livros foram lançados sobre a gripe espanhola, né, tem aquele livro da Lilia Schwartz, que inclusive é super interessante. Então a gente tem essa retomada mesmo, essa releitura, né, então talvez esse distanciamento temporal e nos vermos a partir da gripe espanhola seja um ponto interessante para a gente pensar. A Natália falou aqui também, né, que do medo, né, de ver os filmes de horror, né? Então ela comenta aqui a partir do deu uma travadinha, gente, mas voltei, Voltou. voltei, deu uma travada. Ela comenta aqui então a partir do comentário da Rosana, né? Cadê o comentário da Natália? Gente, muitos comentários, isso é muito bom. Eu vou ter que assistir depois para ver os comentários, porque aqui para mim, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas eu só tô vendo a gente. É que eles ficam para cima, é difícil achar mesmo. A Natália Uhum. comenta aqui que a Rosana me fez repensar minha decisão de não ver filmes de terror, preciso de repertório para sobreviver também. Em termos de repertório, eles são ótimos, né? Eles Então, são tá aí um ótimos. caráter não só terapêutico, mas de treinamento mesmo, né? De treinamento de sobrevivência. Mas, mas enfim, essa visão de como lidar com a proximidade da morte, né? Que o horror nos dá. De fato, quando a gente está lidando com tempos de peste, né? Que são os tempos que a gente está vivendo, a humanidade já atravessou outros momentos desses, eles costumam ser muito transformadores e a produção cultural tenta dar conta dessas transformações. Então, os próximos anos vão ser interessantes para quem estuda horror, né? Já tem sido muito interessantes agora e certamente vão nos ajudar muito a olhar para esse tempo que a gente viveu e perceber os reflexos dele nas obras que virão. Né? E precisamos, né, desse olhar também para processar, para entender tudo o que a gente passa, que sem dúvida é um momento muito difícil. Laura, acho que a gente pode então encerrando. Acho que percorremos aqui todas as perguntas, tem vários comentários elogiando, dizendo que tem saudades das suas aulas, que adoraram Ai, te que rever bom! aqui hoje com a gente. Eu agradeço muito pelo convite, adorei participar. E desculpem que eu acho que eu não sei mexer aqui direito nos negocinhos, mas acho que eu fiz tudo direitinho, né? Foi E perfeito. obrigada, Nara, adorei, adoro conversar sobre isso. A gente continua conversando depois, né? E muito obrigada. E vamos lá, né? Mais uma fase da pandemia aí, chegando a variante Delta. A gente ainda tem muitas histórias de terror até o final do ano. Pois é, Então, o horror não termina, né? Não termina. No não. Brasil não E termina isso é uma nunca. característica do gênero, a história nunca termina, né? Ele sempre volta, o retorno do mal, digamos, é uma marca desse gênero, então é sobre isso, no fundo, que o horror fala, né? Desse aspecto da nossa existência que é maléfico, então vamos lá, vamos ter que encarar, não tem outra saída. Sem dúvida. E lidar com Né? isso, né? Laura, eu que te agradeço, muito obrigada, muito bom conversar com você. Acho que foi uma aula, né, para todos nós aqui, para mim, e um Ai, diálogo riquíssimo, né, reflexões para a gente levar dessa noite. Então, agradeço muito a você, agradeço ao público também que ficou aqui com a gente, que acompanhou as lives de julho. Convido aqueles que não curtem ainda a página do Midiato aqui no Instagram a curtirem, né, @MidiatoUSP para acompanhar também as próximas novidades. Em breve teremos aí o calendário das próximas lives do Midiato Entrevista, que voltam no segundo semestre, então. Laura, e muito parabéns obrigada, pelo viu? trabalho incrível do Midiato, que a gente acompanha sempre com maior interesse, porque o trabalho de vocês é extraordinário e é uma honra ser convidada para participar, gente.
Olha, eu como alguém que trabalha com a Laura e que sou do Midiato, me sinto duplamente honrada aqui, né? Por estar no Midiato e por estar com a Laura, por trabalhar com a Laura, que é uma pessoa incrível, além de tudo muito generosa. Muito Obrigada. obrigada, Laura. Um beijo para Bom você, um fim de beijo para semana para todo todos. mundo. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.